Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen mais uma vez aprontando aqui no Xadrez Online numa partida espetacular de Chess 960. É aquela modalidade do xadrez onde as peças são embaralhadas, tanto na primeira horizontal quanto os peões também, completamente fora de ordem. E a gente vai ver então essa partida contra o Grigori Oparin, que é um grande mestre bastante forte. 3 minutos para cada jogador, 1 segundo de acréscimo a cada lance. Vamos dar uma inspecionada aqui, olha aí, rapidamente. O rei e essa torre estão na posição inicial, esse cavalo aqui também, nas posições esperadas, a dama também, por que não? Mas a gente tem outras peças aí, fora de ordem. O Oparin inspeciona e acredita que é bom abrir com o peão aqui em B3, um lance um pouco tímido, mas ao mesmo tempo rasga já um ataque aqui, ameaçou ganhar a torre aqui, né, já. Então o Magnus Carlsen responde com cavalo em F6, desenvolve a peça, protege o peão, e aqui cavalo em F3. B5, o Magnus Carlsen jogou já um pouco menos tímido, já agarrou um pouco mais de espaço e também abriu a diagonal do bispo. Cavalo vem para o jogo e aqui C5, vejam já o par de bispos aqui do Magnus Carlsen bem posicionado e por enquanto ganhando bastante espaço também com os peões, né? O Carlsen joga de uma maneira já mais para frente. C4 também rasga a diagonal do bispo, ataca o peão e aqui temos trocas. Peão toma e o Magnus Carlsen segue com esse super lance H5, o melhor lance da posição. O legal do Chess 960, galera, é que não tem teoria, não tem estudo de abertura, é impossível, né? São 960 possibilidades de embaralhamento das peças e você não consegue, cresce exponencialmente, né? O número de variantes que você teria que decorar. Agora, aberturas normais você pode estudar. Inclusive, já pensou uma maneira de você estudar partidas, a abertura, de você melhorar nas aberturas em cima, estudando as suas próprias partidas e sem ter trabalho nenhum? Imagina um aplicativo que vai te mostrar, fala, ó, sabe essas partidas, você tá jogando muito isso daqui, ó, bora aqui, ó, joga isso e vai repetindo até você melhorar. A galera tá curtindo demais o aplicativo Lotus Chess, saca só. Eu comecei a usar o aplicativo Lotus e o ponto que mais me chamou a atenção é que ele te treina, né, baseado nas suas próprias partidas do chess.com ou do Lichess, tá? Então não é aquele estudo genérico de abertura que você vai ver aí em todo lugar. Ele pega o que você realmente joga. E isso é muito bacana, especialmente para treinar as aberturas. Porque além de ter os cursos completos, ele mostra também armadilhas e variantes que surgem das suas partidas. Ou seja, aquelas situações que você realmente encontra jogando. Por exemplo, você pode ver quais as aberturas que você tem as piores taxas de vitória e aí você escolhe focar nelas. E aí vem a parte que para mim fez total diferença, o treino por repetição. Ele te mostra a ordem correta dos lances, você repete várias vezes e às vezes ele até embaralha uma posição fora da ordem para ver se você realmente entendeu a ideia e não só decorou os lances. E isso me ajudou bastante a memorizar de verdade as linhas e aplicar depois nas minhas partidas. E tem também a parte das armadilhas práticas, não aquelas coisas fantasiosas, mas linhas que encaixam no seu repertório real. E eu já ganhei algumas partidas só por estar mais preparado para essas armadilhas na abertura, vale a pena. Ah, e agora o Lotus está totalmente em português também, então ficou bem mais fácil de navegar. Se você quiser testar esse app, o link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Usando esse link, você também apoia o canal, tá bom? onelink.to/Lotus Xadrez Brasil. Beleza? Agora sim, bora pro vídeo, vamos lá! Então, talvez alguns princípios gerais já estejam sendo entendidos. O Magnus Carlsen é um deles. Por exemplo, H5 é o melhor lance da posição. Ninguém ensinou isso para ele. Ele não estudou isso com o engine. Ele encontra os lances, né? Mas é legal porque a turma tá jogando aqui xadrez, né? Já existe uma ameaça aqui de começar a expandir na ala do rei. Cavalo em F5 foi jogado e o Carlsen segue com o cavalo em E6, protegendo o peão de G7 e preparando para rocar. E3 foi jogado e agora G6, primeiro expulsa esse cachorro daí, cavalo de 5 volta lá para casa de H4, um lance arriscado, né? Porque o cavalo tá quase sem casa aqui, mas você não consegue atacar esse cavalo sem liberar uma casa para ele.
E queira ou não, começa a existir algum tema aqui chato em G6, tem um ataque aqui bastante interessante, tem que tomar cuidado. O Carlsen já faz o roque e coloca o rei em segurança. H3 foi jogado e aqui D5, uau, expandindo aí no centro. Peão toma, e aqui dama toma, o Carlsen já colocou uma bateria de bispo e dama na diagonal de casas claras. Tem também o controle aqui da casa de D4, né, tá muito bem controlado. E por isso o roque foi jogado e aqui C4 controla mais um pouco o espaço aqui na ala da dama. De repente o cavalo vai querer plantar aqui em D3, não sei. Dama em E2 foi jogado e agora torre de F na coluna D. Cavalo imobilizado na defesa do peão, peso total, força na casa de D3, né? Qual é a casa fraca aqui? A casa de D3, o Carlsen tá dominando aqui essa casa. A partida seguiu com o lance de torre de F em E1 e agora cavalo em E4 traz o cachorro aí pro jogo. Torre de E em D1 e G5, cara, o Carlsen conseguiu atacar esse cavalo. E agora, hein? Será que tem saída? Olha o que o Grigori Oparin vai inventar. Porque a dama aqui, olha só que bacana, né? O cavalo bloqueou o bispo, a dama tá controlando a casa de F5 e finalmente o peão veio e atacou o cavalo. E esse cavalo não tem pra onde ir, o peão de G5 tá muito bem protegido. Parece que o Carlsen vai ganhar uma peça. Só que não. Tem recurso aqui? Grigori Oparin segue com o peão, avança. Atacando também aqui o cavalo, por isso o peão toma, foi jogado e agora dama B2, uou, ameaçando aqui checkmate na casa de H8, bela reação aqui do Grigori Oparin. Magnus Carlsen segue, portanto, com o único lance da posição F6, mantendo todo o tema. Esse cavalo ganhou a casa de G6, é verdade, mas ele não vai durar muito. Por isso aqui o Grigori Oparin teve uma outra ideia, ele segue com torre por peão primeiro, atacando a dama. E agora o Magnus Carlsen segue com torre toma, e depois de dama toma, a dama tá atacada. Dama C5 foi jogado, controlando ainda a casa de F5, esse cavalo ainda tem problemas, mas agora as damas se encaram. Dama toma foi jogado, cavalo aqui da quarta horizontal das brancas, né? Aqui o cavalo toma. E aqui mais trocas, torre toma, cavalo toma e dessa maneira elegante, finalmente o Grigori Oparin conseguiu saltar e escapar aqui com o cavalo. Que loucura, meu! Como é que ele encontrou esse recurso? Uma linha longa de cálculo e é uma partida com muito pouco tempo no relógio, né? Então é muito impressionante o poder de cálculo desses caras. Magnus Carlsen tem o peão atacado, traz o rei pro jogo, final de jogo o rei tem que participar, protege o peão, cavalo em H6, cheque foi jogado o rei, F8 continua defendendo o peão e sai dos ataques do cavalo, o cavalo vem para F5 e agora o Magnus Carlsen segue com bispo em E4. Por que o Carlsen tá querendo trocar mais peça? Desse jeito vai empatar. Bispo toma, cavalo toma e agora cavalo de 5 pula para casa de D4 e o Magnus Carlsen ganha um pouquinho mais de espaço com o lance E5. Como é que tá a estrutura de peões? 4 exatamente contra 4 na ala do rei. 1 exatamente contra 1 na ala da dama, todo mundo tem 2 cavalos e um bispo de casas escuras. A posição é bem equilibrada. Cavalo B5 foi jogado e o Carlsen segue agora trazendo o rei para o jogo, rei F7. Rei F1 também traz o rei E6, o rei do Carlsen está chegando um pouco antes. E aqui a partida segue com o lance G4, impedindo aqui a ideia do F5. Portanto, G4 foi jogado, peão toma, e o Magnus Carlsen segue agora com o lance cavalo em F7, percebendo que esse peão pode ser um alvo interessante. Rei E2 foi jogado, o cavalo imediatamente parte para cima do peão, e só existe uma defesa aqui para o peão, que é cavalo H2. O computador também encontra outras linhas aqui, como cavalo C3, mas é estranho, né? Atacando aqui o cavalo e entregando o peão de G4. E as brancas teriam que lutar bravamente por um empate aqui, muito difícil. Por isso o cavalo H2 é mais natural, foi jogado. E o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo C5, cara. O rei do Magnus Carlsen tá bem colocado, esse lance de cavalo exclama, porque agora existe um paredão e o rei do Carlsen vai entrar na posição, hein? F3 foi jogado, E4 exclama. Temos agora o lance cavalo em F1, aqui também é muito complexa já a posição, mas o Grigori Oparin tem 22 segundos, né? O bispo D4 também seria possível, pelo menos expulsando o cavalo, com alguma pressão aqui em A7,
poderia tentar jogar dessa maneira. Ainda assim, a posição não é nada simples. Poderia até mesmo seguir dessa maneira. De repente, o que poderia jogar aqui, hein? Aqui teria que jogar um cavalo D7 ou A6 também. A posição vai para complexidades, né? Aqui cavalo em F1 poderia ser jogado. Por que não peão toma ou bispo toma? Aqui qual que é o ponto todo? Tá caindo aqui o cavalo, né? Bispo em H2. A posição tem seus truques aqui, né? Então esse lance aqui, foi esse aqui que eu esqueci de comentar, né? Abriu um ataque descoberto aqui, um lance forte aqui do Carlsen. E por isso o lance jogado foi cavalo aqui em F1. Peão toma, temos agora rei toma e o Magnus Carlsen segue com o cavalo em F7, melhora a posição do cavalo, aqui bispo D4 e aqui A6, contra-atacando, deixa o cavalo, ameaça o outro, e por isso o cavalo C3 foi jogado e agora esse cavalo está atacado, mas o Magnus Carlsen segue com o cavalo em E5 com cheque, praticamente convidando aqui para as trocas, mas também é possível jogar um lance do tipo rei E2 aqui, talvez fosse a melhor opção do Grigori Oparin, e faltou frieza aqui para ele, porque ele vai para o lance bispo toma e de repente o Magnus Carlsen começa a gostar um pouquinho da partida com bispo toma, ganhando um tempo sobre o cavalo, e depois de cavalo aqui em E4 propondo mais trocas, o Magnus Carlsen fala, agora não. Segue com o lance cavalo em D3. Notem que não dá para tentar ir para cima deste cachorro, porque senão o peão de A2 vai cair, e por isso a partida seguiu com o cavalo de F em D2, trazendo o cavalo para o jogo. Rei D5, olha a qualidade do rei do Carlsen, sempre, né? Ele consegue de alguma maneira, e não é simples fazer isso, ele consegue articular o cubo mágico do negócio para que o rei dele esteja numa melhor colocação, né? E agora, então, o rei entrou. Temos aqui o lance cavalo em F2 propondo trocas e o Carlsen fala, vamos trocar. No entanto, as máquinas jogariam cavalo C1 aqui já com essa vantagem que vocês estão vendo aqui. O Carlsen prefere trocar, porque ele acredita que mesmo trocando aqui ele vai ficar um pouquinho melhor com bispo C3. E agora o cavalo vem para F3 e o Carlsen joga com rei C4. O rei entrou, galera. E agora como é que segura isso? Rei E2 foi jogado, A5 dispara o peão. Cavalo em H2 e os computadores falam que esse lance é errado. No entanto, não é fácil achar um lance aqui. Sabe o único lance que tem que jogar aqui é esse cheque aqui, ó. É difícil essa posição, né? É muito difícil esse final aqui. Se o rei sai, tem que achar um cavalo B1. Aqui é um final muito, muito difícil de verdade de encontrar todos os lances. Eu acho que as brancas acabam perdendo um peão aqui. Mas é um final bem difícil. Rei D3. Aqui bispo C7. Talvez bispo D6. Bispo B8, enfim, aqui já é o mundo da especulação, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Talvez fosse a maneira mais resistente aqui para o Grigori Oparin, né? Mas ele acaba jogando esse lance que não faz muito sentido, esse lance cavalo H2, de fato. A gente pode não saber como castigar isso diretamente, mas não parece ser o melhor lance. O ponto todo é que agora bispo ataca o cavalo, o rei vai querer entrar. E agora cavalo em F3 foi jogado e o rei ganhou essa casa, né? E isso agora complicou o mundo. Cavalo D2 foi jogado e o Magnus Carlsen segue agora com o lance A4. A4 aqui é um erro, galera. É um erro, brancas jogam e conseguem equilíbrio aqui, mas é muito difícil de encontrar a sequência. Vamos ver, por enquanto encontrou, cavalo em E4 é o melhor lance, rei B2 foi jogado. E aqui é o ponto todo, o único lance da posição seria cavalo C5 que não foi encontrado. Atacando o peão e depois de A3 teria um rei D2 aqui com uma ideia que vocês já vão ver. Se rei por A2, rei C2 e o rei vai ficar preso aqui, né? O rei do Magnus Carlsen. Então essa seria a melhor chance do Grigori Oparin. Ele acabou não encontrando isso que cá entre nós. É bastante difícil de encontrar essa ideia. E jogou com rei D3. Magnus Carlsen captura o peão. E agora rei C2 numa tentativa parecida, mas agora rei A3 e o rei vai escapar para a casa de B4, porque o rei não tem acesso à casa de C3. Por isso cavalo C5 foi jogado, rei B4 escapou do cantinho, o cavalo vai para a casa de D7 e aqui A3, galera, e as brancas não podem tomar o bispo por conta do tema do boi de piranha. Esse peão aqui é um boi de piranha. Por exemplo, joga qualquer lance que você simplesmente abandona esse carinha aqui, porque o rei
tá amarrado na defesa dele, né? E por mais que você vai perder o boi de piranha, valeu a pena aqui, porque você vai tomar os 2 peões. Ou se quiser, joga só aqui e desce o peão e já promove. Aqui tem várias maneiras de ganhar, já tá bem tranquilo, né? Por isso a partida seguiu com o rei B1 e o Carlsen agora traz o rei para B3, provoca esse cheque, porque ele poderia jogar, por exemplo, aqui já fala assim, vou desencanar desse peão e vou atrás desse peão. O Carlsen joga aqui primeiro, provoca esse cheque para então jogar rei C4 e ganhar um tempo sobre o cavalo e ficar mais perto desses peões, e por isso nessa posição, Grigori Oparin, percebendo que não dá mais, abandona aqui a partida, galera. Abandonou porque não dá mais, né? Aqui não tem o que fazer, tem que tirar o cavalo daqui, mas agora rola mesmo o tema do boi de piranha da mesma maneira, né? O rei vai ter que ir lá pra cima daquele peão enquanto o rei tá fazendo a festa aqui do outro lado e aqui não dá, né? Por mais que você tenta trazer o rei tarde demais, as pretas conseguem invadir a posição e o rei das brancas não consegue chegar a tempo. Aqui tem várias maneiras, né? Acho que G4 aqui é simples. O rei tenta chegar a G3, o rei tenta encostar a G2, o rei tenta parar, cheque com o dedo na cara. Tá, se quiser eliminar aqui antes, mas de qualquer maneira esse final também é completamente ganho. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, ver a precisão aqui desse Magnus Carlsen, desse norueguês. 93% de precisão para o papai Carlito, 89,5% para o Grigori Oparin. Notem que o Carlsen ficou um pouquinho melhor, mas foi bem equilibrado, jogou demais o Oparin. Mas no final o Magnus Carlsen acabou aprontando, né? Como é que pode? Ele troca as peças, pensa que tá equilibrado o negócio, ele vai dar um jeito de complicar. O computador fala que tá equilibrado aqui, mas é muito difícil de encontrar essa linha, né? Essa ideia aqui toda. De tentar prender aqui o rei, né? E não é tão simples assim quanto parece, porque aqui ainda dá pra tentar jogar um bispo A1, sei lá, alguma coisa, tentar triangular, passar a vez, mas de fato, como é que o rei vai sair daqui agora, né? Não sai, né? Então seria a melhor oportunidade. Muito bem, galera, Magnus Carlsen... vocês não viram, perdão aqui. Tinha que encontrar essa... Ele deixa de um jeito que fica difícil de achar. Tem que achar o melhor lance, né? Por exemplo, aqui teria que achar o lance cavalo C5, igual a gente mostrou, né? Com aquela ideia de prender o rei. Era difícil encontrar isso com o tempo caindo. Com certeza, numa partida pensada, ele poderia ter encontrado, mas também numa partida pensada, talvez o Magnus Carlsen pudesse estar colocando mais problema. Não sei, acho que não, viu? O Magnus Carlsen, não sei se muda muito ele jogar uma pensada com esse tempo aí. Ele em finais, ele simplesmente acha os lances. Não, mas talvez ele não teria perdido algumas oportunidades que ele perdeu nessa partida, né? Ele sabe administrar, ele sabe quando, né, trocar peça e sabe que o adversário vai acabar se enrolando. Numa pensada, eu acho que ele também ganharia, mas de outra maneira. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!